Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe imensamente a sua vida, da sua casa, da sua família. Que a sua sexta-feira seja em tudo muito abençoada, fluida, que você tenha um final de semana incrível, uma programação incrível, com sua incrível família, começando pela mesa. De tempos em tempos, o Senhor nos traz a história de Terá. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Que tristeza! Não tem nada de especial sobre esse homem, só fala que ele gerou esses filhos, saiu de um lugar com destino ao outro, parou em outro, viveu 205 anos e não viveu nada de especial, porque foi um adorador de ídolos, fabricante de ídolos, saiu do centro da idolatria babilônia, parou num centro comercial e que era considerado um santuário, então era um lugar onde a idolatria reinava, eram adoradores do deus Lua. Então, essa foi a vida de Terá. Nada de especial. Agora, olha só, o nome Terá significa atraso. Ele foi um atraso para a sua própria vida, né? A mentalidade dele, a forma dele pensar, só atrasou a vida dele. Atrasou tanto que ele viveu tanto sem nada demais. Não deixou um legado, não deixou nada que alguém possa inspirar. Quando você lê a respeito dele, é sempre sobre um adorador de ídolos. Os deuses dos seus antepassados lá, Terá, é sempre assim. Então, assim, não tem nada. Por quê? Esse homem não foi constante no sentido de ir até o fim e chegar no destino, né? Que era Canaã. Ele parou, que é o que muita gente faz. Até sai de um lugar, mas para em outro, que é assim, trocou 6 por meia dúzia, né? Não virou nada. Que ele saiu de um lugar dominado pela idolatria, parou em outro, que era a mesma coisa. Quer dizer, ele buscou algo familiar para a vida dele. Nunca um rompimento de verdade, nunca rompeu.
Ele foi um adorador de ídolos, permaneceu um fabricante de ídolos, comercializava, continuou. Não é triste isso? Pessoas que saem de um lugar com destino a outro nunca chegam lá, porque sempre param num lugar que parece mais confortável, familiar. Entendeu? É lamentável. Ou seja, é a mentalidade terá. Tem gente que tem a mentalidade terá, o comportamento terá, as atitudes terá. O que elas fazem atrasa a vida delas. Atrasa tanto que, por fim, o tempo passa e elas não vivem o que poderiam viver. Porque há uma possibilidade real de Terá ter sido chamado. E ele deu essa resposta. Quer ver? Até está aqui, deixa eu ler para você. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã, ele disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, você viu? Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Ou seja, a vida do Abraão estava atrasada por causa do atraso. O que o terá na sua vida? O que significa na sua vida o terá? O que tem atrasado a sua vida? Sua mentalidade? O meio que você está? As pessoas que você convive? Porque tem amizades terá que são só atraso. Tem comportamentos terá que só atrasam a sua vida. Tem pensamentos terá que só atrasam. E lembra que pensamentos têm presença. Sentimentos terá que são um atraso. E sentimentos têm presença. Uma forma de falar terá que só atrasa a vida da pessoa. Porque lembra que as palavras são criativas. A palavra de Deus é criativa. E a primeira vez que a palavra aparece na lei da primeira menção, não é para se comunicar, mas para criar. Isso significa que você cria seu mundo com suas palavras. Se você não gosta do mundo que tem, foi você que o criou com as suas palavras. E algumas pessoas têm atrasado a vida com a sua forma de falar. É uma forma de falar terá, que é um atraso. Tem gente que está num lugar que é um atraso. Está num lugar literalmente geográfico, que é um atraso. Que Deus já falou, aí não é lugar para você, eu não tenho isso com você. Mas a pessoa não sai. Ela está num meio que é um atraso. Ela está numa fé que é um atraso. Entendeu? É a fé terá. A pessoa não sai do lugar. Ela não sai do lugar. Ela nunca rompe de verdade. Porque ela tem um destino. Mas aí ela para num outro lugar que lhe é confortável, familiar. Então você precisa descobrir o que significa o terá na sua vida. O atraso. E ele tem que morrer. Porque enquanto o terá não morreu, o Abraão não saiu. Ele ficou lá. E outra coisa, ele carregou com ele o Ló. Ló é véu. Enquanto ele não se apartou do Ló,
Deus não mostrou a terra para ele. Então você vê que a Bíblia não tem nada na palavra de Deus por acaso. Ela nos ensina. Está aqui na cara. E sábio, inteligente é quando você aprende sem ter que passar. Só com exemplo. Mas algumas pessoas é um negócio assim terrível. Elas não aprendem, nem com os erros delas. Nem com os erros delas. Porque ele viveu uma vida lá em Ur dos Caldeus, na Babilônia. Aí sai daquele lugar imoral, idólatra, e para num lugar que não é muito, não é nada muito diferente, né? Era um santuário, era um lugar de idolatria. E algumas pessoas, elas vivem dessa maneira. Param no lugar errado, não são continuistas, porque o Terá não foi continuista. Ele tinha um destino, mas parou num outro lugar. E assim é a vida de muita gente. Até sai, mas sempre para no lugar errado. Não são continuistas, não são consistentes. Entendeu? Não há a estabilidade. Elas são instáveis, não estáveis. E a Bíblia diz, não pense que receberá alguma coisa do Senhor. Por quê? Porque tem mente dividida. E é instável em tudo que faz. Quer dizer, a instabilidade provém de uma mente dividida. É aquela que ora quer, ora não quer, ora sabe, ora não sabe, ora crê, ora não crê. Entendeu? Muda. É o que a Bíblia diz, é levada por qualquer vento. É como a onda do mar, ela vai e vem. Qualquer coisa muda a cabeça dela. Ela não vai até o fim nas coisas. E com isso, ela vai atrasando a vida dela. E quantas pessoas que a gente encontra com a vida toda atrasada, presas num ciclo, tem promessas, mas a vida não anda, porque elas são preguiçosas espiritualmente, elas são procrastinadoras. É um negócio demoníaco. Gente, a procrastinação é um negócio demoníaco. Lidar com um procrastinador, assim, com certeza você precisa de uma dose dobrada de superação, né? Quando eu encontro um cônjuge, né, que pede ajuda porque o meu marido ou a minha mulher procrastina demais, é tão procrastinador. Olha, eu vou te dizer, a gente sabe que a luta dessa pessoa não é pequena. Ela realmente precisa de ajuda. Porque a pessoa vive travada, a oportunidade está diante dela e ela não vai. Deus está falando, ela não vai. Ela demora tanto que o portal fecha. Ela não faz na hora que ela tem que fazer, no momento que ela tem que fazer. Ela pensa tanto, que ela acaba não fazendo. Entendeu? Ela pensa tanto que ela acaba não fazendo. Então, falta ousadia, falta coragem, falta aquele arranque, né? Aquele impulso, e a palavra vem, e dá, e fala, vai que eu tô com você. E a pessoa tá lá. Sabe, um travamento, ao invés dela parar, orar, repreender e dizer, chega, eu não vou mais viver assim. E ir e fazer, simplesmente se levantar e fazer. Você tem que levantar e fazer. Levanta e vai fazer. É isso que tem que ser. A vida da pessoa tem que ser assim. Eu sei, levanto agora e vou fazer. Eu não vou aqui, demorar, esperar. Não, mais tarde, não. Eu vou fazer agora. Porque a única maneira de você romper com um padrão é você quebrando o padrão. É você fazendo o oposto daquilo que é habitual, que é normal, que é de costume. Você tem que romper.
Sabe, tem que dar um choque. E começar a fazer mesmo. Levanta e vai. O despertador tocou uma vez, pula da cama. E já vai e faz o que tem que fazer. Deu medo? Enfrenta. Vai com medo mesmo. Alguém falou alguma coisa que antes ia parar você? Agora não para mais. Não, eu vou ficar aqui, ó, focado na voz de Deus. Deus falou comigo, e é para cá que eu vou. E vai orando, eu tenho graça, eu tenho favor, eu posso, eu vou que vou. Porque é o que eu sempre falo, a palavra de Deus é nossa rede de proteção. Se eu tenho uma palavra de Deus, vá. O que adianta ser um leão, mas tá morto? Como está escrito, mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Às vezes a pessoa, sabe, em termos de criatividade, de capacidade, é um leão. Mas não faz. Não faz nada. Tá morto. É leão, mas tá morto. O que vale um leão morto? Não vale nada. O leão tá morto. Tem tudo, mas não faz. Tem talento, tem capacidade, tem condições, tem criatividade, tem apoio. É um leão, mas tá morto. Entendeu? Aí vem o cachorrinho, vai lá e faz. Ele tá vivo. Né? Às vezes, quantas vezes a gente vê isso? Pessoas que são talentosíssimas, mas não, elas não fazem, elas não usam dos dons e talentos que Deus deu a elas. Aí vem aquele que às vezes nem é muito talentoso, não tem muita coisa, mas ele tem coragem. Ele tem ousadia. Aí ele vai e faz. E passa na frente daquele. Simples assim. Gente, eu vejo isso. Gente, eu lido com pessoas. É impressionante. Às vezes, na própria parte interna, a gente tem aqueles que a gente vê. A pessoa tem talento, a pessoa sabe, ela sabe fazer, ela sabe, tá lá. Sabe? É um avião, mas não decola. Pra que vale um avião que não decola? Não é mesmo? Olha aqui, 205 anos. Não fez nada de especial. Não deixou um legado. Não é exemplo para ninguém. Ninguém quer ser terá, até porque quem é que quer ser terá se o nome significa atraso? É só atraso. Atraso. A mentalidade é terá. É atraso. A maneira como a pessoa pensa é um atraso para a vida dela. O jeito dela agir, se comportar, responder às demandas da vida. É terá. É atraso. Ela só atrasa a vida dela. Entendeu? A palavra está vindo. Ela recebe a palavra. Às vezes até na igreja ela dá glória a Deus e assim. Eu vou fazer. Aí quando ela sai, murcha. Acabou. Não faz nada. Então, é o que eu estou dizendo. Às vezes você está diante de uma pessoa que tem tudo. É um leão. Né? É um avião. Mas o leão está morto, o avião não decola. Aí vem aquele lá que nem tem muito, mas ele tem ação, ele tem atitude. Ele se move. Ele vai e faz. Entendeu? Ele não fica ali pensando, conjecturando, procrastinando. Ele vai e faz. Né? E eu sempre falo, né? Que é melhor você ter que segurar uma pessoa, dar uma puxadinha aqui e dizer assim, ei, calma, tá indo muito depressa. Do que ser o tempo inteiro ter que empurrar. Empurra, empurra. E aquele negócio que não vai empacado. Não. Você não pode aceitar isso para sua vida. Se você crer na verdade, você vai viver de acordo com a verdade. Crer certo, vive certo. Por que algumas pessoas ainda têm agido da maneira que têm?
errada, que é só um atraso, da maneira errada. Tem agido da forma que só atrasa a vida. Porque não acredita na verdade, não fez uso da mente de Cristo. Entendeu? Então ele mantém um terá na vida dele, que é um atraso. Enquanto Terá não morreu, Abraão não saiu para viver a grandeza de Deus, as promessas, as 7 promessas, para viver a glória de Deus. Enquanto Terá não morreu, Abraão não saiu. Entendeu? Enquanto Abraão não se apartou de Ló, ele também não viu a terra. Porque nós temos que sair desses atrasos, esses comportamentos que só nos atrasam. Também tirar da nossa vida o que significa esse véu, que está impedindo a nossa visão. Terá e Ló, tira da sua vida. O atraso e o véu. Você tem que tirar da sua vida. Você tem que parar agora, por favor, para. E olha, faz sua lista. Você não... para com essa cabeça, não porque eu não tenho tempo, eu tenho isso, aquilo. Você não tem nada melhor para fazer. Porque eu vejo que algumas pessoas, elas até estão fazendo, mas elas não estão saindo do lugar. Exatamente porque elas não estão tendo um comportamento eficaz, atitudes eficazes. Elas até fazem, mas elas não fazem como o Senhor está direcionando. E elas ainda mantêm situações que atrasam a vida delas. Situações que impedem a visão perfeita. Elas ainda caminham com Terá e Ló. Terá e Ló. Tudo que você não pode querer para a sua vida. Em nome de Jesus. O que adianta viver 205 anos e não deixar legado nenhum? Abraão viveu menos que ele, mas deixou um legado daqueles. Mas o Terá não, o atraso não. E o Ló? Enquanto estava com Abraão, prosperou absurdamente, que a terra não comportava os dois. Por fim, terminou um bêbado, numa caverna, sem patrimônio, sem nada, e ainda vivendo a coisa mais absurda do mundo, que foi aquela relação incestuosa com as filhas. Então, assim, que tragédia. Mas por quê? O véu, né? Cara sem visão. Mudou para perto de Sodoma, daqui a pouco já estava morando dentro de Sodoma. Então, assim, não aprendeu. A Bíblia até fala que o Deus de Ló era o Deus de Abraão. Mas a gente encontra o tempo todo pessoas se apresentando como cristãs, mas não são bíblicas, não vivem como um verdadeiro cristão deve viver. Não crê. E não tem que ser assim. Em nome de Jesus, hoje, para e descobre aí. Para. Você precisa descobrir e tirar da sua vida o que significa o Terá, o que significa o Ló, o que tem atrasado a sua vida, impedido a sua visão de ser perfeita. Quais os comportamentos que só estão atrasando a sua vida, roubando o seu destino? Porque o Terá sabotou a própria vida dele, como Ló sabotou com a vida dele. E não tem que ser assim. De jeito nenhum. O Terá tem que morrer. O que tem atrasado a sua vida tem que morrer. Tem que sair da sua vida. Porque tem coisas que são atrasos. Comportamentos que são, assim, por atraso na vida. E você tem que detectar e parar. Em nome de Jesus. O Senhor está falando com você.
chega de Terá, chega de Ló, chega de atrasos, de situações atrasando sua vida, comportamentos, sei lá o que atrasando sua vida, e chega de Ló, né? Que está impedindo a sua visão espiritual. E onde não há visão, o povo perece. Em nome de Jesus, o Senhor está aqui falando com você, porque Ele ama você e quer ver sua vida assim, ó, fluir, deslanchar, progredir. Deus tem vitória para você. Mas nós somos cooperadores com Deus. Aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer. O Terá parou aqui porque foi cômodo para ele parar. Entendeu? Não foi continuista, não foi até o fim. Chega de viver assim. Em nome de Jesus. Então, ele terminou os dias dele assim, dias improdutivos e sem relevância, porque foi o que ele escolheu. Mas não tem que ser assim na sua vida. Levante-se hoje. Deus está falando com você. Você tem graça e tem força para romper com o que for preciso. Em nome de Jesus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. Que essa palavra tenha colocado luz na vida dela. E que ela não aceite de forma alguma ficar no mesmo lugar, viver da mesma forma, não romper, não avançar. Que ela realmente, Senhor, tenha visto e não aceite mais. Porque tudo é decisão. Quando nós fazemos a risca no chão e decidimos, basta, chega, eu não quero mais Terá, eu não quero mais Ló na minha vida, eu não quero mais. Eu quero relevância, eu quero uma construção poderosa, eu vou me levantar e vou até o fim e vou viver a vida que o Senhor me chamou para viver. Eu abençoo lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse dessa revelação, desse entendimento e de vitórias. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha impactado, tenha, Senhor, revelado, que a palavra tenha tomado, que essa palavra tenha tomado os corações, que o agravo dos ouvidos tenha sido tirado, as escamas dos olhos tenham caído, as vendas tenham sido tiradas, que essa pessoa tenha recebido a graça, a força para romper com um padrão que escraviza, que atrasa, que derruba, que frustra. Chega. Chega de atrasos e chega de cegueira espiritual. Eu abençoo cada pessoa que ora comigo com libertação e um novo começo. Em nome de Jesus, que cada um esteja agora se levantando com uma fé viva para viver um tempo novo, livre, fluido para a glória do teu nome. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião do Deus que sara, domingo batismo. E assim nós vamos, de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, é sempre um prazer estar aqui, servir. Se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.